Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um vídeo no canal. Hoje um vídeo sobre atualização do mercado, sobre notícia, sobre economia. Sou bastante suspeito para falar sobre economia, é um tópico que eu gosto muito. Acredito que todo mundo gosta, né? Que é um pouco do dia a dia, é um pouco do que acontece, é um pouco do que a gente vê. E a prova também acaba trazendo isso, né, através de questões, e aí a gente vai passar um pouco pela notícia, um pouco pelo conteúdo, por revisão, e lá no final a gente resolve também uma questão de prova para deixar bem revisado, bem fixado. Primeiro, antes de entrar na notícia, esse tipo de conteúdo ele ajuda a fixar o conteúdo, ele ajuda a melhorar o entendimento também, além da prova. É importante a gente ter esse conhecimento, a gente ter essa capacidade de leitura de uma notícia de viés econômico, para que a gente possa também aplicar no dia a dia, no atendimento às famílias, ao investidor, às pessoas que a gente acaba atendendo no mercado financeiro, tá? É para isso que a gente está aqui. Então vamos lá. A notícia aqui da BBC News Brasil trouxe que o PIB sobe 1,4% no segundo trimestre. Porque a economia cresce, desemprego cai, mas percepção do brasileiro segue negativa. Aqui a gente não vai entrar muito no mérito do que o especialista que trouxe sobre essa visão do especialista. Ou desculpa, do brasileiro, tá? Notícia de 3 de setembro de 2024. A economia brasileira cresceu 1,4% no segundo trimestre em relação ao primeiro anterior, informou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. E aqui a gente já tem a primeira deixa para revisão de conteúdo. Então, o assunto é PIB, PIB brasileiro, e quando o assunto é PIB, o responsável pela divulgação, pelo cálculo, é o nosso querido IBGE, né, que a gente conhece bem. Com isso, o país chegou até a metade de 2024 tendo crescido 2,5% nos 12 meses anteriores, o que coloca o Brasil em sexto lugar entre os países que mais cresceram dentro do G20. Né? O G20 é o grupo com as maiores economias do mundo. O resultado do PIB interno no segundo trimestre veio meio ponto percentual acima da expectativa dos economistas, que era uma alta de 0,9%. Então, os economistas estavam esperando um aumento no PIB e ele veio acima dessa expectativa, né? Então aqui a expectativa era 0,9 e ele veio ali trazendo uma alta de 1,4 aqui em cima, tá? E aqui é onde a gente também vai para a segunda deixa, que um PIB acelerado, um PIB em alta, um PIB acima da expectativa traz consequências inflacionárias para a economia, principalmente para uma economia já consolidada, já madura, né? Exemplo de Estados Unidos da América. No Brasil, a gente tem uma economia emergente em crescimento, então ainda não é tão visível ou tão palpável é, esses aumentos e a gente conseguir analisar e enxergar de maneira muito clara, muito tranquila esses impactos. Mas o fato é, se o PIB está crescendo acima da expectativa, é, é, se ele vem, né, acima do que era esperado, a gente já consegue identificar que o Banco Central ele precisará olhar para esse PIB e poderá também precisar fazer ajustes, né? Fazer ajustes ali através da política monetária, que aqui é a deixa que a gente tem para a prova, né? O Banco Central ele vai atuar dessa maneira. Tem outra notícia aqui da CNN que traz porque o crescimento do PIB no segundo trimestre pressiona a inflação. E é que sim, né? Já mais voltado para a inflação. A preocupação com a pressão inflacionária que este desempenho provocará, levando o Banco Central a subir os juros inevitavelmente a partir de setembro. Então a gente está no mês de setembro de 2024, não sei quando você está vendo esse vídeo, mas é atemporal aqui, tá? Independentemente de quando você estiver vendo, essa notícia aqui você poderá ver ela, utilizar ela na sua prova ou no dia a dia mesmo. O crescimento de 1,4% do PIB no segundo trimestre
é uma boa notícia. O motor da atividade econômica está forte e acelerado, com um desempenho mais espalhado pelos setores e com maior equilíbrio entre oferta e demanda. Ainda assim, surgiu preocupação com a pressão inflacionária que este desempenho vai provocar, levando o Banco Central do Brasil a subir os juros inevitavelmente a partir de setembro. Para entender por que a dinâmica da atividade econômica pode gerar mais inflação, a economista Marcela Kawati, da Lifetime Investimentos, desmembrou os componentes do PIB entre os setores que são cíclicos, ou seja, aqueles mais voláteis. E aí vem trazendo aqui mais informações também. A gente não precisa, trazendo um pouco da composição do PIB brasileiro, a gente não precisa entrar no mérito da notícia. Essas notícias estarão aqui na descrição do vídeo, para você acessar e ler com calma, aprofundar o assunto. Mas o que eu quero trazer aqui, a primeira é do crescimento do PIB de 1,4%, uma informação importante para a gente. A segunda, o PIB, crescimento do PIB, pressionando a inflação, e a gente acabou de ver aqui uma outra notícia relacionada a isso. E por terceiro também, trazer aqui um pouco também do dia a dia, né, como que funciona. Aqui a gente tem o relatório Focus, divulgado no final de agosto, tá? Provavelmente, quando você estiver vendo esse vídeo também, já vai ter outras informações aqui. Pode ter mudado, mas não tem problema, tá? O que a gente vai focar aqui também? A gente vai focar mais uma vez no IPCA, né? A gente falou lá que o IBGE divulgou o PIB, que a inflação pode ser pressionada por isso. E quando a gente fala em inflação no Brasil, a gente está falando de IPCA, que também é calculado e divulgado pelo próprio IBGE, certo? A gente vê uma setinha para cima aqui no relatório Focus. Esse relatório aqui é divulgado pelo Banco Central. É uma expectativa dos especialistas do mercado financeiro. Então, o Banco Central faz essa pesquisa, faz essa consulta toda sexta-feira. E na segunda faz essa divulgação para o mercado sobre a expectativa dos especialistas sobre esses principais indexadores aqui do mercado, tá? E aí sobre IPCA, nessa semana aqui, final de agosto, se eu não me engano, 30 de agosto ou algo parecido, os especialistas ali perceberam que a inflação ela pode subir, né? A gente não sabe quanto que estava aqui, mas ela estava um pouco menor do que 4,26. E aí os especialistas já estão observando aquilo que a matéria trouxe também. Notícias sobre economia aquecida, sobre PIB aquecido, sobre pleno emprego. Tudo isso gera uma pressão inflacionária que impede o Banco Central de baixar a taxa de juros, porque se ele baixar a taxa de juros, ele vai acelerar um pouco mais esse processo, né? E isso pode gerar mais inflação, e aí pode perder o equilíbrio ali econômico de poder de compra da população, tá? Então, observando isso, a gente já consegue imaginar que a Selic aqui também, muito provavelmente nos próximos relatórios, ela vai estar com a setinha para cima, com um valor um pouco maior aqui do que 10,5% ao ano, tá? E aí também sobre meta de inflação, tem mais uma notícia, deixa eu ver se eu acho a notícia aqui, só um minuto. Na verdade, esse daqui não é bem uma notícia, né? A gente aqui vai direto na fonte, próprio site do Banco Central, tá? Trazendo a meta para a inflação, e aqui tem um parágrafo grifado também para a gente não ler tudo. O CMN definiu que a meta de inflação a partir de janeiro de 2025 para o ano que vem é de 3%, o mesmo valor vigente para 2024, que a gente está agora, também é 3%, e que havia sido anteriormente definido para 25 e 26. O intervalo de tolerância estabelecido também permaneceu o mesmo. Para a inflação, a gente tem uma meta central e a gente tem um nível aceitável ali, uma faixa aceitável para essa inflação, que é de 1,5 para cima ou 1,5 para baixo. E aí fica dentro desse intervalo, né? A meta é 3%, pode cair até 1,5 e pode ficar acima até 4,5. A gente viu lá na expectativa de que
Para 2024 é 4,26%. Então já está a expectativa, claro, a expectativa é que já fique bem próximo ali do limite, né, do limite da banda superior dessa meta. E aí por isso também o próprio Banco Central, desculpa, muito provavelmente vai subir taxa de juros por conta disso, certo? Para finalizar, temos aqui uma questão. Então, o que a questão vem trazendo? Em um cenário econômico do país, onde há uma observância de taxa de inflação ganhando força, é muito parecido com o que a gente está vendo agora, né, com a notícia. Nos últimos meses, espera-se que o Banco Central desse país atue de que forma e tomando quais decisões em sua política monetária. Então a gente tem primeiro, né, são duas lacunas. A primeira é se é uma visão, se são decisões contracionistas ou expansionistas. E aqui repetindo, né, contracionistas ou expansionistas. E aqui nesse caso a gente já consegue eliminar duas alternativas. Se a taxa de inflação está ganhando força e o Banco Central vai precisar atuar, ele com certeza vai precisar frear essa inflação, ele vai precisar dificultar um pouco o acesso ao dinheiro. E aí, por isso, ele precisará ter uma visão contracionista, tá? Não é expansionista e não é expansionista. Então a gente já fica ali entre alternativa A e alternativa C. E aí trouxe exemplos também ali nas alternativas, né? E aí a gente já vai para essas duas, para tentar entender. Redução da taxa Selic ou aumento da taxa do redesconto bancário. Não é a redução da taxa Selic, tá? Se ele reduzir a taxa Selic, aqui precisa ser expansionista. E aí tá errado. Aqui seria aumento da taxa Selic, que é o que a gente tem como expectativa atualmente. E o aumento da taxa de redesconto bancário aqui está correto. Aqui, B e D, o aumento do depósito compulsório estaria correto, mas aqui precisaria ser contracionista. E aqui o aumento da taxa de redesconto bancário também, né? Estaria correto também, mas como aqui está expansionista, a gente precisa eliminar essa alternativa também, tá? A prova, só para finalizar, a prova ela vem cobrando muito mais ultimamente, não tanto conceitos, desculpa, mas exemplos, análises, leituras. Então a gente fez uma leitura aqui de uma notícia sobre economia e conseguiu passar por PIB, conseguiu passar por Banco Central, por Copom, que é a Selic Meta, política monetária. Então, principalmente na economia, no módulo de economia e finanças, todos os assuntos, todas as matérias ali inseridas, elas se conversam, elas se correlacionam, elas andam junto, uma puxa a outra, não tem jeito. Então você vai precisar, para além de entender o conceito, fazer uma boa leitura dessa notícia, desse contexto, que é a questão, ou que o dia a dia está trazendo mesmo, que a gente está vivendo hoje esse tipo de notícia e a gente precisa saber o que fazer e como ler também essas informações, tá? Se você chegou até aqui, não se esqueça de deixar o like aqui no vídeo e de se inscrever no canal, que assim a gente consegue atingir mais pessoas. A gente se vê no próximo vídeo. Um abraço, tchau, tchau.